voltamos com Ponto a Ponto. Continuamos aqui no estúdio com Rodrigo Mendes. O tema de hoje é a inclusão. Rodrigo, a gente estava falando das escolas, quer dizer, a escola é obrigada a aceitar, por lei, qualquer matrícula, não é isso? No entanto, as escolas, elas não negam a matrícula, mas elas falam, aqui talvez o seu filho não seja feliz, aqui talvez... Quer dizer, como é que os pais deveriam lidar, o que eles deveriam fazer numa situação dessa? Você acha que o melhor, de fato, é diante de uma abordagem dessa, desistir da escola e ir para uma outra escola, ou a insistência pode ser válida em nome de uma causa? Quer dizer, você colocar o seu filho numa escola que ele não está sendo muito bem acolhido, no entanto, você prevalece a ideia de que ele tem o direito de ir para aquela escola. Muitos pais se deparam com essas situações e não sabem o que fazer. Você tem razão. Como é que você... É uma situação delicada, porque a família também tem receios que aquilo pode gerar algum tipo de constrangimento para a própria criança, né? Enfim. Mas é importante a insistência, Mônica. Se as famílias não tiverem essa clareza e se elas não exigirem que esse cumprimento da lei, né, de fato ocorra, a gente vai manter um status, né, ou seja, um contexto onde as escolas se sentem nesse direito de atender quem elas querem, né? E o mais grave disso é que a gente está privando milhares de crianças e adolescentes de se desenvolverem, de conquistarem sua autonomia. Mônica, eu queria apresentar aí 2 gráficos que têm diretamente a ver com essa questão que vocês estão abordando. Olha, familiares de garotos, de crianças deficientes. Se você pudesse escolher onde estudar, você escolheria uma classe comum em escola regular, 70%, uma classe especial em escola regular ou uma escola especial. E na outra tela, um outro gráfico, em sua opinião, o que mais prejudica o aluno com deficiência? Professores sem capacitação, instalações físicas não adaptadas, material de ensino inadequado, relacionamento difícil com os colegas ou dificuldade para se matricular. Sobretudo nesse segundo gráfico. Qual é a sua opinião? Isso aí, essas respostas, esses percentuais, essas frequências batem, coincidem com a visão que você tem refletido a respeito? Sim, em certa medida sim. Esse primeiro problema é professor sem capacitação, de fato? Eu acho que é um dos grandes, vamos dizer, pilares assim, desse processo de transformação. A necessidade da gente apostar no professor, investir em termos de formação, material didático, construção de espaços de diálogo, e isso deve ocorrer não só para o professor, isso é importante explicar, né? A gente tem no Brasil a figura do professor que desempenha um serviço chamado atendimento educacional especializado. É um professor que ele apoia a equipe pedagógica, seja da escola pública ou privada, para que as barreiras que existem naquela escola, barreiras de toda ordem, sejam eliminadas. E aí a criança ou adolescente possa ter acesso ao conteúdo. Então, não só esse professor precisa receber formação, mas todo educador, seja qual for a disciplina, seja qual for o nível de ensino, né, ele precisa estar sendo, o tempo todo, provocado e alimentado com conteúdos, referências, repertórios trazidos de diversos autores. Enfim, eu acho que, de fato, esse é um elemento. E só para complementar, a ideia da gente pensar, né, em ambientes acessíveis que dediquem atenção à questão arquitetônica, à questão da comunicação e, acima de tudo, a questão da atitude, né, eu também colocaria, se eu tivesse que opinar nessa priorização aqui de elementos, como algo chave, né? E a gente fala muito da atitude. Às vezes, né, quando a gente percebe uma dificuldade dentro de uma escola no sentido de incluir um estudante, aquilo que é mais óbvio, ou seja, o espaço físico, o material... Está tudo resolvido. Ou está resolvido, ou não é, aquilo acaba sendo... Não é o principal obstáculo. Não é o principal no sentido de você, de fato, promover condições da criança participar. Objetivas, né? Em geral, a gente tem visto que o grande obstáculo é a atitude. A atitude desde dos pais, dos funcionários da escola... Dos colegas, às dos vezes. colegas também, exatamente. Então, a gente tem trabalhado muito nisso, né? No olhar das pessoas, como elas entendem isso, como é que a gente pode desconstruir um histórico de preconceito, de uma série de
pensamentos, eu diria, equivocados sobre o que uma pessoa pode ou não pode. O que pode levar até uma superproteção, na verdade, também, Exatamente. não é? Não tem um problema da superproteção à criança ou ao adolescente que tem alguma diferença. Que também é prejudicial. O que também é prejudicial, lado, não é isso? Ontem eu estava escrevendo um texto, né, sobre como é que a gente pode orientar os pais. Pais, por exemplo, de crianças sem deficiência, como é que eles vão falar para os seus filhos, e como é que eles vão orientar e discutir essa temática quando a escola passa a ser inclusiva, né? Eu acho que, antes de mais nada, né, conversar com os filhos que a criança com deficiência, antes de mais nada, é uma criança. Então, ela tem direitos, etc. Ela também tem suas responsabilidades, ela deve ser desafiada, né? Ela deve buscar também o seu melhor no sentido da aprendizagem, do desenvolvimento cognitivo, né? e, enfim, de tudo aquilo que faz parte daquilo que a gente entende como desenvolvimento global de um Até uma aluno. disciplina, né? Muitas vezes, dependendo do problema que a criança tem, de ela também ser friada. Mas, Rodrigo, existe uma discussão, eu queria saber há quantas anda no Brasil essa discussão, que a gente viu nesse gráfico. Quer dizer, há defensores de escolas especiais, há defensores de classes especiais dentro de escolas regulares e há defensores de uma mistura total, que seja na mesma classe, na mesma escola, só que com instrumentos específicos para quem precisa de um tratamento um pouco diferente. Obviamente, eu acho que a sua linha é da mistura total, mas como é que está essa discussão ideológica, vamos dizer assim, no Brasil? O que está prevalecendo? Enfim, que também elementos aí até financeiros existem no meio, né, de entidades que recebem recursos, então não é uma discussão assim tão simples. Como que está isso no país? Então, esse contexto híbrido, vamos dizer, de soluções, tem a ver com a história, né, desse tema. Inicialmente, as crianças não participavam, simplesmente eram excluídas, né? Com o tempo foram pensadas as escolas especiais, que eram ambientes separados, né, frequentados somente por esse público. Depois a gente teve um outro estágio, onde foram criadas as salas especiais dentro das escolas comuns, mas ainda assim, né, essas pessoas ficavam privadas do contato durante as aulas, até que a gente chega num modelo inclusivo, onde se percebe que o melhor para a criança é que ela conviva o tempo todo. Que é relativamente recente, Isso é dos anos 90 ou já desse século? A gente tem um marco muito importante em 94, a Declaração de Salamanca. Um outro marco, que ainda é o nosso principal referencial, é a Convenção da ONU de 2006. Então, a gente está falando aí de um processo recente, né, quando a gente olha para tudo que existe como instituição de ensino. E é importante, Mônica, você acha que conhece um pouco disso, quando a gente pensa na sala de aula inclusiva, na escola inclusiva, né, não é simplesmente a gente garantir a participação da criança, mas é pensar numa forma de atuação da equipe onde exista apoio, onde exista planejamento, exista espaço para que os professores conjuntamente pensem em soluções para alunos que demandam algum tipo de estratégia específica. Então, é um tipo de estrutura que, como eu tinha, né, antecipado no primeiro bloco, acaba sendo interessante para a escola como um todo. Porque aí você muda o olhar do educador, né? Ele se desprende de uma visão até, eu diria, anacrônica da educação, onde a gente acha que os alunos vão aprender no mesmo ritmo, no mesmo tempo, da mesma forma, o que não é verdade. A gente vai acabar excluindo alguém se a gente pensar dessa forma. E a gente passa, então, a estabelecer diferentes formas de oferecer o conteúdo, de colocar o aluno numa situação de desafio, de crescimento, e a gente acaba vendo o quanto todos aprendem melhor e a escola se torna uma instituição melhor. Mas esses três modelos ainda existem, né? E a perspectiva é que a gente, no futuro, não precise mais de ambientes segregados. Isso não faz mais sentido, até porque você limita muito, né, o horizonte de desenvolvimento de uma pessoa, de uma criança, quando ela está segregada num ambiente com mais 4, 5 pessoas com, vamos dizer, impedimentos na ordem clínica semelhantes e que não estão convivendo com a vida na sua plenitude. A gente vai precisar chamar o intervalo, mas só para terminar esse bloco aqui,
que é o seguinte, você, por exemplo, a escola pública, a gente tem relatos de professores que falam o seguinte, a escola pública tem que aceitar, pronto, aceita. O fato de aceitar não significa que você vai ter um instrumento para lidar bem com isso, né? Que experiências públicas você ressaltaria aqui? Em que governo, em que estado ou em que cidade você tem um exemplo público de uma escola que não só aceita, já que elas são obrigadas a aceitar, todos os lugares têm que aceitar, mas como tem instrumentos, onde é que isso está evoluído, onde é que isso pode ser... Então, a gente inaugurou um centro de estudos em 2009 e nos primeiros anos de pesquisa a gente tentou trabalhar nas 5 regiões brasileiras, né? Então, a gente, felizmente, encontrou boas experiências em todas as partes do Brasil. Então, a gente não conseguiria dizer, olha, tal cidade ou tal estado é mais avançado. Isso é muito plural em termos de contexto. Tem nenhum modelo, assim, alguma coisa paradigmática? Não, a gente nem pretende encontrar modelos, né? Porque a busca por modelos ela é uma armadilha. Cada, enfim, contexto, cada particularidade regional demanda um tipo de estratégia. Então, a gente tem uma experiência positiva que foi muito divulgada, por exemplo, no Acre, numa escola de periferia de Rio Branco, que ganhou um prêmio nacional. Depois fomos para o Sul, para Guaporé. Aqui na região do Sudeste temos 3 escolas que foram também objeto de estudo de caso. Fomos para o Nordeste. Então, eu posso dizer para você que no Brasil todo a gente consegue encontrar boas práticas e não necessariamente nos grandes centros urbanos. Às vezes, né, cidades ou regiões mais carentes em termos de recursos, inclusive fazem com que os professores e os profissionais da escola precisem ser mais criativos. Mais desafios, né? E envolvam mais as suas comunidades. Então não tem uma correlação entre riqueza e boa prática. Rodrigo, vamos então para o nosso intervalo e no próximo bloco nós vamos ver pesquisas que mostram a opinião dos brasileiros sobre as leis existentes para a contratação de pessoas com deficiência. Até já.